Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Rosa e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos onde eu vou falar um pouquinho sobre o saxofone, sobre o percurso histórico do instrumento até a sua chegada no Brasil, nas bandas de música. Também vou tratar um pouco sobre a técnica do saxofone, metodologia de estudo e tudo aquilo que diz respeito a esse nosso instrumento. Esses vídeos são destinados especificamente ao músico de banda, mas eles podem servir perfeitamente para qualquer um outro interessado nos assuntos que nós vamos tratar. É importante também mencionar que todos esses vídeos só foram possibilitados através do orçamento disponibilizado pela Secult MG, através da Lei Aldir Blanc, que possibilitou com que diversos artistas continuassem produzindo em todo o Brasil. Bom, nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o percurso histórico do saxofone. O saxofone é um instrumento muito recente, né? Ele foi inventado em meados da década de 1840 pelo belga Antoine Joseph Sax, mais conhecido por Adolphe Sax. O Adolphe Sax era um inventor de instrumentos muito prolífico, né? Ele foi responsável pelo aprimoramento de diversos instrumentos, como por exemplo o clarinete baixo, e pela invenção de diversos outros, como o saxhorn e o próprio saxofone. O início do século XIX é muito importante para a gente entender o percurso histórico do saxofone na Europa. Primeiro, porque esse período é marcado por uma série de guerras que fizeram com que houvesse uma sensação muito forte de hegemonia francesa na Europa. E segundo, porque essa grande quantidade de guerras fez com que houvesse um investimento muito alto por parte do governo francês, né? Então a França estava com uma economia um pouco fragilizada, justamente devido ao grande investimento em indústria bélica e a grande quantidade de impostos que o governo francês precisou cobrar para que fosse possível realizar todas essas guerras do período napoleônico. Então, até a década de 1830, a França passou por um período de muita instabilidade política e econômica, consequentemente. É em meados do início dessa década que assume o então Conde de Orleans e vem a tornar-se o rei Louis Philippe, também conhecido como rei burguês ou rei cidadão. Entre muitas das ações do rei Louis Philippe, uma delas foi a reestruturação das bandas militares francesas. A intenção era justamente modernizar essas bandas, trazendo novos instrumentos, novas formações, no intuito de fazer com que essa representação do militarismo através das bandas fortalecesse também esse ideal de nacionalismo na França. Nesse mesmo período, no final da década de 1830, o Adolphe Sax, o inventor que a gente comentou agora há pouco, já tinha realizado algumas viagens à capital francesa, até Paris, justamente para participar de algumas exposições, até de competições. A França era um centro da produção de instrumentos musicais na Europa. Então é no ano de 1842 que o Adolphe Sax é convidado a participar dessa reestruturação das bandas militares francesas. Ou seja, o saxofone tem desde o princípio uma relação muito forte com as bandas de música, inicialmente as bandas militares. Mas o fato é que o instrumento, a princípio, foi projetado para figurar dentro das orquestras. Só que tem algumas características do percurso histórico do saxofone, mas também do Adolphe Sax, que fizeram com que o instrumento tivesse um pouco de dificuldade de ingressar nas orquestras sinfônicas. A primeira dessas razões é o fato de que o saxofone era enxergado naquele momento da sua invenção como um instrumento inferior, ele era um pouco menosprezado pelos músicos de orquestra, né? A questão é que muito provavelmente pelo fato de os primeiros músicos serem outros instrumentistas, por exemplo, clarinetistas ou flautistas, que tocaram saxofone, que aprenderam saxofone e talvez por isso tiveram um pouco de facilidade em aprender o instrumento, fez com que o saxofone fosse taxado como um instrumento mais fácil, um pouco inferior em relação a esses outros instrumentos. A segunda questão é que a própria forma de o Adolphe Sax produzir seus instrumentos era uma coisa muito polêmica naquele contexto. A produção de instrumentos musicais em Paris, na década de 1840, era quase que uma questão de empresas familiares, ou seja, eram pequenas dinastias que eram passadas de geração em geração. O processo, claro, era muito artesanal também. A forma com que o Adolphe Sax fazia os seus instrumentos musicais se diferenciava especialmente por alguns pontos. Por exemplo, a utilização de máquinas a vapor para o corte e a forja do metal, a implementação de linhas de produção, onde os trabalhadores eram divididos em atividades muito específicas, visando tornar a produção mais eficiente,
e o recebimento de altos investimentos em pessoas interessadas nos seus negócios, que eram até então muito prósperos. Bom, esses fatores todos fizeram com que o Adolphe Sax desenvolvesse uma espécie de alvoroço no ambiente da produção de instrumentos musicais na Paris da década de 1840. Fato é que aos poucos o saxofone foi se tornando mais e mais popular. Então, em 1854, olha só, o Adolphe Sax receberia o título de construtor de instrumentos musicais oficial do imperador. Bom, mas apesar desse sucesso crescente e aparente do saxofone na Europa, nas 2 primeiras décadas do seu surgimento, há uma característica do percurso do saxofone que é muito importante para o seu não ingresso nas orquestras. O pesquisador Kyle Baldwin, que é responsável por uma das bibliografias mais importantes que eu utilizei nesse vídeo, diz que a principal razão pela qual o saxofone não figurou na orquestra é justamente a sua utilização no que se chamava de concertos de promenade. Esses eram concertos que aconteciam normalmente ao ar livre e onde o público era formado por pessoas de classes mais baixas. E muito comumente os instrumentos que eram utilizados como solista traziam ali um grau do exótico e do virtuosismo do músico também. Então eram normalmente instrumentos inventados durante o século XIX, como era o caso do próprio saxofone. O saxofone figurava como protagonista em muitos desses concertos. Então, essa imagem do instrumento que ficou atrelada à música de promenade fez com que o saxofone, de certa forma, ganhasse essa fama de um instrumento, digamos, em termos de classe inferior. Além disso, há a questão de que o saxofone era um instrumento muito mais acessível para ser comprado. Olha só, para a gente ter uma noção, naquela época era possível comprar um saxofone pelo valor de 50 a 95 francos. Uma flauta transversal iria custar entre 140 e 230 francos e, pasmem, um piano custaria cerca de 3.000 francos. Portanto, essas pessoas tinham muito mais condições de comprar um saxofone do que muitos outros instrumentos musicais produzidos na França. Bom, e toda essa popularidade do saxofone não demorou muito a se alastrar ao redor do mundo. Algumas pesquisas demonstram que o saxofone, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, chegou no ano de 1853. Bom, aqui ele foi executado pela primeira vez pelo João Pereira da Silva. E apesar de o saxofone já naquele momento ocupar ali o ambiente da música de concerto, era muito normalmente com um repertório parecido àquele repertório de promenade. Peças de muito virtuosismo, algumas áreas de ópera, de forma geral, muitas transcrições. Bom, e devido à dificuldade em acessar diretamente os registros que nos deem mais detalhes sobre como aconteceu essa chegada do saxofone ao Brasil, é muito importante a gente ter acesso às pesquisas acadêmicas que tratam sobre esses assuntos. Entre essas pesquisas que foram utilizadas nesse primeiro vídeo, tem uma que é muito importante, chamada Ao Ilustrado Público, o Saxofone, Introdução e Desenvolvimento do Instrumento no Brasil Imperial. Esse trabalho, que é de autoria do Pedro Paz de Carvalho, traz à tona um importante panorama do saxofone, especialmente no contexto do Rio de Janeiro, desde a chegada do instrumento no Brasil. Lógico que, tratando-se de uma pesquisa acadêmica, ela não trata da totalidade do Brasil e nem poderia. Afinal de contas, seria quase impossível para uma pesquisa como essa trazer detalhes e trazer informações concretas sobre todo o território nacional em relação ao saxofone. Mas essa pesquisa é um importante recurso para a gente entender um pouco melhor como é que aconteceu a chegada do instrumento ao Brasil. Apesar de o saxofone ter chegado ao país já no início da década de 1850, a sua assimilação pelos grupos brasileiros e pelo ambiente da música de concerto como um todo demorou um pouquinho mais. É difícil a gente dizer com precisão quando e como isso ocorreu, mas tem uma outra pesquisa que fala um pouco sobre as bandas militares de música no Brasil entre os anos de 1808 e 1889, onde a gente pode encontrar algumas tabelas que dão a entender algumas informações a respeito dessa assimilação do saxofone nas bandas. A primeira tabela sobre os instrumentos que deveriam ser adotados pelas bandas do Exército no ano de 1848 não fazia qualquer menção ao saxofone. Já em 1873, num decreto militar parecido, a gente percebe a presença do saxofone entre aqueles instrumentos que deveriam ser adquiridos pelas bandas do Exército Brasileiro.
Isso não quer dizer, entretanto, que a inserção do saxofone ocorreu assim tão depressa ou que foi assim tão de uma hora para outra, mas dá uma noção de quando é que o instrumento passa a formar parte das bandas no Brasil. Na verdade, há registros que demonstram o contrário, que o instrumento ainda demoraria um pouquinho mais de tempo para ter esse espaço adquirido nas bandas de música. Veja só, pela sua importância e recursos, o saxofone devia estar tão espalhado quanto o clarinete e a flauta, apesar da proteção que teve do governo francês, que o mandou adotar nas bandas arregimentadas, na proporção de 8 para cada banda de 40 figuras. Apesar dos elogios que todos os críticos e maestros o fizeram, apesar de constituírem os saxofones uma família inteira de sopranos, altos, tenores e barítonos ainda, como diz Guevara, não tiveram o desenvolvimento que mereciam. Bom, há também uma dificuldade da gente precisar essa informação em relação às bandas civis. Há uma dificuldade em encontrar registros que digam com precisão quando é que o saxofone ingressa nessas bandas. Por outro lado, a gente sabe que as bandas civis assimilaram muitas das características das bandas militares. Entre essas características, além do próprio uniforme e muitas vezes do repertório, está a própria instrumentação. Então, de uma certa forma, a gente pode imaginar que esse ingresso do saxofone nas bandas de música civis ocorreu em uma época aproximada ao seu ingresso nas bandas militares. Uma das outras importantes pesquisas que eu utilizei para esse primeiro vídeo traz uma citação que pode de alguma forma corroborar essa hipótese, dizendo assim: pelo grande número de catálogos de instrumentos musicais de estabelecimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo no arquivo da Sociedade Musical São Caetano, chegamos à conclusão de que os músicos dessa associação estavam sempre atentos aos mais novos modelos instrumentais. Eles procuravam sempre aperfeiçoar suas apresentações, apropriando-se de instrumentos tecnicamente melhores. Aliado a isso, tem o fato de que na segunda metade do século XIX começam a aparecer os primeiros grandes instrumentistas do saxofone no Brasil. Esses instrumentistas têm um papel muito importante da divulgação do saxofone no território nacional, que faz com que o instrumento seja divulgado de uma maneira mais rápida e com certeza mais eficaz. Bom, mas algumas informações podem ser afirmadas mais categoricamente. Por exemplo, no ano de 1896, na fundação da banda do Corpo de Bombeiros do estado de Rio de Janeiro, a instrumentação dessa banda já contava com um naipe completo de saxofone, o que leva a gente a crer que já no início do século XX o saxofone figurava assim na formação, digamos, oficial dessas bandas de música tanto militares quanto civis. O fato é que as bandas de música têm uma importância enorme na história recente do Brasil, né? E essa história contada diz também um pouco sobre o percurso do saxofone, que, ao que tudo indica, está presente no país desde praticamente a sua invenção, poucos anos depois de sua invenção, e está presente também nessas bandas, né? Então essa história, essa relação entre o saxofone e as bandas é muito antiga e muito importante para a gente entender o nosso instrumento. Bom, o assunto desse vídeo se estende para muito mais do que a gente consegue abordar. Então eu vou deixar aqui na descrição os links dos trabalhos que eu utilizei para poder escrever o roteiro desse vídeo. São trabalhos muito importantes, com muitas informações, e todos eles são abertos justamente para que vocês possam acessar esses trabalhos e esclarecer qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida aqui. No próximo vídeo nós vamos abordar alguns tópicos muito importantes sobre a montagem e sobre os cuidados que a gente deve ter com o saxofone. E se você gostou desse nosso primeiro vídeo, por favor compartilhe para que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Um abraço e até a próxima!